uma dúvida. Quando eles te convocaram em novembro, que entraram em contato com você, você chegou a fazer mais entrevista, mais alguma coisa? Você tava indo meio... Não, eu tudo fiz igual. tudo igual, assim. A mesma... Tipo, tudo que eles me convocaram pra fazer, eu fiz Você igual. mudou alguma resposta? Não mudei nada, assim. Nem as fotos da inscrição de um ano pro outro não tinha mudado. Até lá, durante o processo, uma das pessoas da equipe fala assim... Nossa, você colocou as mesmas fotos do ano da outra inscrição? Aí eu falei, gente, tava na pandemia, né? Eu tava estudando pra concurso. A pandemia, vocês acham que eu ia ter tempo de tirar foto? Essas aí eram as melhores fotos que eu tinha. Por isso que eu coloquei TBT. Mas isso que eu achei curioso, porque então ele sabia que eram as mesmas fotos, né? Que tava com cabelo roxo, então as fotos muito icônicas, né? Ah, então por isso que ele lembrou. Lembrou. Mas não é comum ser chamado mais de uma vez, convocado para as edições em Eu anos acho- consecutivos. Não sei se em anos consecutivos, mas assim, eu já conheci outras pessoas que fizeram vários processos e nunca entraram, ou que fizeram vários pra entrar, sabe? Assim, por exemplo, a Natália deu data da minha edição também, ela também já tinha se inscrito outras vezes, né? Então, assim, várias pessoas se inscrevem mais de uma vez e às vezes dão sorte de entrar na primeira, às vezes não entram de jeito nenhum, às vezes entram lá na frente. Agora, por exemplo, que tava nesse momento de, volta as inscrições, um monte de gente me mandando mensagem, tipo, dá dica, coach pra entrar no BBB. Eu, gente, que isso? Eu não sei por que eles me escolheram, sabe? Quando eu não entrei, eu fiz o processo e não entrei, eu me perguntava por que eles não me escolheram. Mas depois que eu fui escolhida, eu me pergunto por que eles me escolheram, sabe? É muito difícil, não dá pra saber de fato o que eles querem, as características. Por exemplo, a única coisa que eu falo que eu mudei de uma entrevista pra outra é que na primeira entrevista, pessoalmente, eu fui muito firme, assim, eu sempre fui muito chorona. As pessoas falam, você chorava dentro da casa? Velho, eu choro na vida, assim, eu sou muito chorona mesmo. Mas na primeira entrevista presencialmente, eu fiz aquela linha, tipo, não vou chorar. O olhinho cheio de água, eu não vou chorar. E aí eu falava assim, eu não chorei e não entrei. Na minha segunda entrevista pessoalmente com eles, tipo, em algum momento eu já não aguentava mais, fingi que não queria chorar, e aí eu acabei chorando, Nossa, né? tô dentro, Se então, né? emocionou. Me emocionei, assim, e aí tive aquele momento da tensão, e aí quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, eu chorei, será que eles vão me chamar? Eu fiquei pensando, será que esse momento de não mostrar fragilidade também, Sim, sabe? Assim, com que eu certeza. fiquei dando uma de fortuna, não chorei e não entrei. No outro ano eu já, gente, quer saber? Tô tentando aqui de novo, sempre me inscrevi nesse programa, quero viver essa experiência, mas, tipo assim, sem perspectiva nenhuma. E aí, eu tô assim, você vai tá com o olho cheio de lágrimas, tá emocionada? Aí eu falei, porque às vezes a gente sonha tanto ver isso aqui, e aí chega tão perto e não consegue. E quando eu falo as coisas do meu coração, eu fico muito emocionada mesmo, né? E aí, tipo, já tive esse momento lá. E ficava pensando, será que foi isso? Não Pode sei, sim, pode ter sido. pode ter sido sim. E é duro também saber, porque assim, eles montam, né? Ali eles não estão escolhendo pessoas, eles estão escolhendo um elenco, né? Porque é um programa de TV. São perfis específicos, pra gente, né? Então, assim, pra gente, nós estamos vendo pessoas ali convivendo, mas pra pessoa que tá montando, o produtor de elenco, tipo assim, não, à toa são 10, 15 pessoas analisando quem entra e quem não entra. Exato. Então, assim, se eu já tenho um perfil, por exemplo, na primeira vez que você chegou lá, mas assim, se já tinha alguém que cobria Esse perfil. Pode até ter ficado na dúvida e por isso te chamaram de novo, De mas tipo assim, novo. puta, entre essa e essa, pô, já entrou essa, então tá. Mas daí no ano seguinte, se essa vaga... Se ela se inscrever de novo, vamos ver. Vamos ver. e aí com aquele elenco bateu, teve um encaixe, então é muito difícil. E você deixou... É muito aleatório. Você deixou não dá pra reagir saber. de forma genuína as emoções, exatamente. entendeu? Não, exatamente. Assim, uma coisa que eu falo para as pessoas, pode ter certeza, é que eu não... Gente, de verdade, eu nunca tive nenhum tipo de interesse em pesquisar coisas do tipo assim, o que fazer para entrar no Big Brother, sabe? Nunca fui para esse lugar. Eu sempre me inscrevia, abria a página de inscrição, 90 itens, respondia tudo, escrevia textos e mais textos. Eu lembro que tinha uns boxes assim, conte sua relação com fulano. Cara, eu escrevia, aí continuava escrevendo e não aparecia mais. Eu falava, ai, gente, acabou os caracteres. Aí eu copiava o texto, colava no Word, aí eu ia resumir o que eu tinha escrito para caber, porque às vezes eu ia escrevendo tanta coisa. Isso na inscrição? Isso na inscrição. Em relação com fulano, que você diz o quê? Por exemplo, qual a sua relação com a sua mãe? Tá. Então, tipo assim, eu ia escrevendo isso, eu ia preenchendo o formulário, e eu sempre fui muito assim, sabe? Da minha vida mesmo. Tipo, não era tipo, eu vim em algum lugar que assim vai ser mais fácil.
Não é à toa que, tipo, eu me inscrevi várias vezes até conseguir, assim, sabe? E você chegou... Como é a relação com a sua mãe? Boa. Ponto. Próximo. Eu não, Ela não. muito conversadeira. Eu e minha mãe... Nossa, aí eu contava detalhes, Inclusive, assim, essa sabe? última terça-feira... Desse jeito. Eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito faladeira. Então, tipo assim, pra mim era muito fácil. Na escola, redação, essas coisas, nossa, sempre tive muita facilidade. Porque eu sou viagem, minha cabeça vai, eu vou escrevendo aqui, daqui a pouco nossa, eu tinha dificuldade, era pra controlar o texto. A redação, por exemplo, tem uma estrutura, né? Nossa, isso pra mim era a pior parte, controlar o texto, que eu ia escrevendo e só ia, assim. É que você queria dar conclusão no meio, Isso, depois e aí, começar outro assunto. Ou então, o desenvolvimento, que era um parágrafo, eu queria escrever, tipo, 3 horas de história ali. E assim, e aí eu fazia a mesma coisa, Então, sabe? seu TCC foi fácil, né? Até que sim, assim, eu não tive muita dificuldade no TCC, eu tive um pouco mais no TCM, que era do mestrado, né? Porque aí no mestrado é muito mais complexo, muito mais tenso. Tô pensando nos seus professores, que normalmente professor, você sabe disso, eu dei aula também. Você bota assim, né? Ah, tal coisa, justifique sua resposta, pra ver se o aluno desenvolve. Aí no seu caso era, justifique sua resposta, mas nem tanto. Sucintamente. Precisa justificar pra caramba a sua resposta. Exatamente. Também. Justifica um pouquinho. Mas era assim mesmo. Eu sempre, na hora de... Eu lembro na escola, quando era criança, era tipo... Faz o xizinho pra pular as linhas. Aí a professora deixava 2 linhas. Aí eu falava assim, professora, posso pular 4? Porque não vai caber aqui. Então eu sempre deixava uma linha a mais, 2 a mais, que eu nunca conseguia responder na que a professora deixava 2, 3. Sei. Sempre. Que escreve mais. Sempre fui assim. E a minha letra também é muito grande, né? Então, assim, professora, né? exatamente. Então, sempre tinha que ter muito espaço. E você chegou numa... Você estava falando que você não pesquisou a melhor maneira. E você chegou numa edição que a galera já estava meio safa do que fazer com as redes sociais Sim. para entrar no programa. Porque tinha tido 20, aí depois o 21. Exato, exatamente. E você nem entrou com essa mentalidade. Por exemplo, Zero. escolheram seu emoji por você porque... Gente, assim, ó, se você for analisar meu perfil antes, eu não seguia uma conta verificada. Ou seja, eu nunca tive essa pegada, tipo, voltada pra a vida pública, a galera... Sabe, eu sempre falava isso. Gente, eu tinha vontade de viver o Big Brother. De estar ali dentro das experiências, das festas, das provas, do confinamento. Mas, assim... Era aquilo, não era o que aquilo me proporcionaria. Que, óbvio, eu sabia que mudava a vida das pessoas. Porque eu também acompanhava, via a galera aparecendo no comercial da TV, depois de passar pelo Big Brother, coisa do tipo. Então, eu tinha essa perspectiva, mas assim, eu não acompanhava de fato isso. Então, quando as coisas foram acontecendo, eu fui passando de fase, eu pensava assim, será que eu vou? Ai, acho que não. Nem vou criar expectativa. Então, tipo assim, nem parei pra produzir conteúdo, nem nada disso. E aí, depois que eu saio, agora esse ano, por exemplo, acompanhando a galera entrando... Gente, todos os participantes, quando eu anunciava na página do Instagram, eu corria no Instagram da pessoa pra ver, já tava lá. Isso mesmo, eu sou o novo participante. Eu falava assim, gente, tudo cria de Manu Gavassi. Exatamente. Então, tipo assim, eu não pensei em nada disso, assim, não criei. Não tinha nem emoji. Quando eu entrei lá dentro, o povo falou assim, que você escolheu o seu emoji? Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu perguntando pro outro, tinha que escolher? Tinha que ter escolhido um emoji antes. Eu falei, gente, escolhe aí um emoji. E escolheram um bom emoji. Escolheram, tem tudo a ver, exatamente. Mas não fazia ideia, gente. Sério, eu não tinha nada, de verdade. E quando eu passei as minhas coisas pra minha irmã, tipo, eu passei superficial. Minha irmã teve que ficar procurando foto em nuvem, coisas pra ter conteúdo pra postar, e ainda assim não tinha. Meus primeiros memes eram, tipo, ela não tem nada, ela não tem social media, não tem redes sociais, mas ela tem o povo, ela tem o Brasil, era tipo isso, sabe? Eu não tinha nada mesmo, eu não tinha nada. As pessoas que eu deixei, tipo assim, pessoas do meu dia a dia, meus amigos mesmo. Tipo, essa daqui trabalha com publicidade, vou deixar ela aqui que talvez ela vai saber mexer. Esse aqui é mais desenrolado pra falar na coisa, vou deixar ele aqui. No final das contas, ninguém dessa galera cuidou de nada. Não? Minha irmã teve que se virar pra encontrar pessoas que eram especialistas, profissionais nisso. Porque, de fato, eu tava participando do reality de maior audiência da TV brasileira, né? Então, assim, a internet hoje dita muito o programa. Então, era muito importante ter pessoas que sabiam, de fato, como lidar com tudo, né?